Aí. Bom dia, meus irmãos. Vamos para a meditação na palavra nessa manhã. Gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus em Lucas 24. Nós vamos ler do verso 13 ao 35. Lucas 24, verso 13 ao verso 35, começa dizendo assim: Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que fica uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de reconhecer. Então lhes perguntou: O que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: Será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu nesses últimos dias? Ele lhes respondeu: Do que se trata? E explicaram: Aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e do povo, e como os principais dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres de nosso grupo nos surpreenderam indo de madrugada ao túmulo e que, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Verso 25. Então ele lhes disse: Como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele, em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas o convenceram a ficar, dizendo: Fique conosco, porque já é tarde e o dia já está chegando ao fim. Então entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando à mesa, ele pegou o pão e abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram uns aos outros: Não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: De fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que lhe tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Vamos fechar os nossos olhos e fazer uma oração. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que
é exposta, Senhor, a todo momento, e mais uma vez aqui. Pedimos que o Senhor ilumine os nossos corações, Senhor, para que possamos, Deus, entender a Tua palavra, que essa palavra penetre, Senhor, no nosso coração, mudando, Senhor, cada vez mais as nossas vidas, fazendo com que sejamos mais parecidos com Jesus, Pai. Pedimos, Senhor, a ajuda do Teu Espírito Santo, para que possamos compreender, Senhor, toda a Tua palavra, todo o ensinamento que há, Senhor, escrito nas Tuas Escrituras, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse é um texto, um relato muito conhecido e muito interessante nos Evangelhos. O contexto dele já se dá depois da ressurreição de Jesus, é logo depois da ressurreição, é um evento que aconteceu bem depois que Jesus ressuscitou. E logo depois de que as mulheres foram visitar o túmulo para levar óleos aromáticos para Jesus e não encontraram o corpo dele, o túmulo estava vazio. E no mesmo dia que isso aconteceu, esses discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, e fato é que eles não faziam parte dos 12 discípulos, ou seja, não eram um dos 12, mas sim, de fato, eram seguidores de Jesus. E seus nomes não são mencionados, pelo menos no início, mas depois a gente conhece uma dessas figuras, um desses discípulos chamado Cleopas. Emaús era uma vila localizada a cerca de 10 quilômetros a noroeste de Jerusalém. E era uma aldeia antiga da Judéia. E no contexto histórico aqui do Novo Testamento, provavelmente essa vila foi chamada depois de Nicópolis, lá para os 70 anos depois de Cristo. Isso é uma informação histórica que nós temos. E qual era a razão desses discípulos estarem indo para Emaús? Logo depois que Jesus ressuscitou, ele já tinha falado para que eles ficassem reunidos, mas logo depois de Jesus ressuscitar, eles estavam indo para esse lugar chamado Emaús. Essa informação, ela não é fornecida diretamente no texto, mas a gente pode entender pelo contexto histórico aqui e até pela distância, que existiam algumas possibilidades pela qual esses discípulos estavam indo para essa aldeia chamada Emaús. Uma das possibilidades seria o desânimo e a fuga. Após a crucificação de Jesus, alguns discípulos podem ter decidido deixar Jerusalém, pelo fato de esperarem alguma retaliação, ou até também porque eles estavam desanimados e confusos com a morte de Jesus. Afinal de contas, Jesus, o profeta, aqueles que ele consideravam como Messias, tinha morrido. Então, já não tinha mais esperança, já não fazia mais sentido eles estarem em Jerusalém, porque Jesus morreu. Então, aquele mestre que eles seguiam já não estava mais lá presente. Então, bem, não faz mais sentido estar em Jerusalém. Por isso, talvez, esse desânimo. Eles esperavam, talvez, um rei, queria reinar sobre Jerusalém, sobre toda aquela região e sobre o mundo todo. Outra possibilidade seria o retorno à vida cotidiana. Jesus, com os seus milagres, era bem diferente a vida. Ser um discípulo de Jesus naquela época. Mas Jesus morreu, então, bem, já não tem mais milagres, já não tem mais aquelas coisas sobrenaturais, já não tem mais aquela correria do dia a dia seguindo Jesus. Então, vamos voltar para a nossa vida cotidiana. Essa era outra possibilidade. E também o possível refúgio. Como eu disse, eles poderiam estar procurando abrigo em Emaús, pelo menos um abrigo temporário, até a poeira baixar, já que isso teve muitos problemas, muita polêmica entre soltar um homem que já estava condenado, que era Barrabás, e colocar na cruz Jesus.
Embora a gente não tenha tantas informações, né, com tanta certeza sobre esse evento, fato é que ele era um evento muito importante. E é interessante que esse relato aqui ele só aparece uma vez em Lucas, e não aparece nos outros evangelhos. E ele traz muitos ensinamentos. Bem, como lemos nos versículos 13 a 16, a gente consegue ver o desânimo desses discípulos, voltando à sua vida comum, ou de repente até fugindo, mas eles veem Jesus no meio do caminho. Do 17 ao 24, eles estavam conversando com Jesus como se fosse uma pessoa comum, um peregrino, uma pessoa que está no meio do caminho, assim como eles estavam também andando. E contando, né, eles contaram para Jesus sobre o relato da própria morte dele. Do 25 ao 27, você vê Jesus exortando-os a respeito do propósito de Deus em Jesus, expondo tudo que estava escrito nos profetas, desde Moisés, e o que havia sido predito sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Do 28 ao 29, vemos o convite desses discípulos para Jesus, para que eles ficassem com eles aquela noite. Do 30 ao 32, nós vemos Jesus assumindo o posto como anfitrião da casa e partindo o pão. Olha que interessante isso. E aí os discípulos reconhecem a Jesus. E do 33 ao 35, nós vemos os discípulos voltando para Jerusalém, encontrando os outros discípulos e contextualizando sobre aquilo que tinha acontecido. Mas vamos lá, eu quero voltar nos versículos, a gente vai versículo após versículo aqui, vendo o que aconteceu nesse relato e o que isso traz de ensinamento para nós hoje. No verso 13 e 14, eu vou ler novamente. Acompanhe comigo. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para a aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo que tinha acontecido. Então, esses discípulos estavam indo para Emaús, eles estavam falando sobre tudo aquilo que tinha acontecido naquele final de semana, contando de repente os detalhes de que eles tinham ouvido sobre a morte de Jesus, sobre o sacrifício, sobre como foi difícil ver Jesus carregando aquela cruz. Esse era o relato, essa era a conversa que eles estavam tendo naquele momento. Eles estavam tão desencorajados, tão desmotivados, indo para a aldeia. Provavelmente, como eu já tenho repetido, que eles estavam desmotivados. 10 quilômetros era essa distância. E era uma distância bem considerável. Andar 10 quilômetros não é tão fácil assim, né? É uma distância bem grande. O que aumenta ainda a possibilidade de eles estarem voltando para a sua vida comum. Mas no verso 15, diz assim: enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou deles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de reconhecer. Então, eles lhe perguntou: o que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Então, aconteceu aqui, o que aconteceu não foi uma obra do acaso. Eles não estavam indo para Emaús por acaso. Também Jesus não apareceu aqui por acaso. Tudo tinha um propósito. O próprio Jesus, não era qualquer peregrino, era o próprio Jesus, se aproximou deles. Eu quero destacar uma coisa aqui. As escrituras aqui dizem que os olhos deles estavam como que impedidos de reconhecer Jesus. Isso é bem interessante, porque a gente não deve considerar só a tristeza deles, o fato deles não reconhecerem Jesus. Só porque eles estavam tristes e de repente isso fez com que eles não reconhecessem que Jesus estava lá, ou eles estavam tão com a cabeça, sabe, eles não estavam com a cabeça no lugar e por isso de repente viu que Jesus, que aquela pessoa não era Jesus. Eles realmente estavam impedidos de ver. O que parece aqui é que não foi só, não houve simplesmente um esquecimento,
Até porque Jesus não era uma pessoa difícil de se reconhecer. Ainda mais ele ressurreto. Foi uma ação soberana de Deus aqui, impedindo que eles temporariamente identificassem quem era Jesus. E Jesus pergunta o que eles estavam discutindo pelo caminho. E eles pararam para explicar o que aconteceu. Estava bem triste, aquele cenário era muito triste. O verso continua dizendo: um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá, nesses últimos dias? E aqui já vem demonstrado, é revelado o nome de um dos discípulos, que era Cleopas. Ele faz uma pergunta para Jesus, mas o que parece que ele não quer ser grosseiro. À primeira vista aqui parece que ele quer ser grosseiro, mas não. É porque o evento da morte de Jesus era um evento que foi... que não tinha como você não saber daquele evento. Jesus foi crucificado. Todos ficaram sabendo disso em Jerusalém. Aquela notícia correu. Então, como que uma pessoa não estava sabendo do que aconteceu em Jerusalém naqueles dias? E aí, Jesus perguntou, bem cordial, do que se trata? O que aconteceu nesses dias? E eles explicaram. Aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante do povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel. Mas, depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia que essas coisas aconteceram. O relato foi bem de quem está realmente muito desapontado e triste com os eventos que tinham acontecido. E Jesus faz essa pergunta, Cleófas começa a explicar para Jesus, e uma das coisas importantes aqui que eu quero ressaltar é que ele chamou Jesus de profeta. O que podemos entender é que, sim, ele estava em conformidade com os ensinos de Jesus, mas a sua opinião de Jesus era incompleta. Porque você vê, por exemplo, no contexto lá, quando Jesus chega para os discípulos e pergunta: quem o pessoal está dizendo aí que eu sou? Olha, uns dizem que você é profeta, outros dizem que você é João Batista. Aí Pedro vai e declara que ele é o Filho de Deus. Então Jesus não era somente um profeta, mas aqui eles estão declarando, esses discípulos falam que Jesus é um profeta. E não só um profeta, mas é que é um homem que é poderoso em obras, poderoso em palavras. Ou seja, a palavra de Jesus era muito poderosa naqueles dias. E eles entendiam isso porque viam Jesus como um profeta. Mas essa visão era uma visão um pouco incompleta. Jesus é o Filho de Deus. Ele continua dizendo que as autoridades, os principais sacerdotes, entregaram a Jesus e o crucificaram. E aí veja o verso 21 aqui de novo. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Olha o desapontamento que esses discípulos estavam voltando para o caminho de Emaús. Olha, nós esperávamos que fosse Jesus que ia redimir Israel. Mas ele morreu? Como que um morto pode redimir Israel? Até porque eles tinham a visão que Jesus iria estabelecer um reino imediato. Talvez um reino político, assim como era a visão dos judeus naquela época. E era muito comum essa visão. E até hoje, os judeus esperam um Messias que vai redimir Israel, que vai trazer um reino completo para Israel.
Como eu disse, talvez aqui seja um dos maiores desapontamentos desses discípulos. Pensa, passar 3 anos com Jesus, com um mestre, aqueles que eles viam como profeta, se passou 3 anos e aí ele morre. Olha que desapontamento, olha que perda de tempo que eles pensaram que tinha passado. 3 anos com um homem, com um profeta, com uma pessoa que se dizia, na visão aqui deles, o Messias, mas esse reinado não se cumpriu. Pelo contrário, mataram o rei desse reinado judaico. Eles realmente estavam muito desapontados e questionando o que aconteceu. E o questionamento foi tanto que eles falaram, olha, já passou 3 dias. Isso aconteceu, já passou 3 dias que ele morreu, nada disso aconteceu. Eles também não sabiam, né, que Jesus tinha ressuscitado. Então, o desapontamento era muito grande. Mas veja aqui no verso 22. É verdade também que umas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. E aí, esse relato é um relato de surpresa, porque ao mesmo tempo que eles estavam desapontados, eles estavam surpresos dessas mulheres terem ido ao túmulo de Jesus, não terem encontrado Jesus, terem visto uma visão de um anjo falando que Jesus vive, mas olha, eles também não encontraram o corpo de Jesus. Eles não viram o corpo de Jesus. E essa era uma surpresa, era uma mistura de sentimento que eles estavam tendo nesse caminho. O túmulo realmente estava vazio. Até porque não foi só as mulheres que viram, mas eles relatam aqui que alguns dos nossos foram ao túmulo para verificar se realmente esse relato era verdade. E eles confirmaram que era verdade, mas não o viram. Então, Jesus lhes disse aqui no verso 25, como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Na verdade, não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. E Jesus diz algo muito importante. Ele exorta esses discípulos, os chama de insensatos. Essa palavra insensatos aqui é a mesma que é usada na parábola para aquelas noivas virgens imprudentes. Jesus está chamando eles aqui de imprudentes. Olha, vocês não têm ideia daquilo que está acontecendo. Vocês demoram para entender o que os profetas falaram. Porque eles não reconheciam a palavra dos profetas. E o verso 26 é muito importante, muito interessante, porque Jesus pergunta dizendo, olha, a pergunta de Jesus aqui, não é verdade que Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? É como se Jesus dissesse assim, isso não deveria ser uma surpresa para vocês. Além dos profetas terem anunciado isso desde Moisés, eu venho anunciando isso há 3 anos. Isso não deveria ser surpresa para vocês, que o Filho do Homem deveria padecer para depois entrar na sua glória, na glória de Deus. Vocês não sabiam que os profetas já tinham falado sobre isso? Que o Mestre, o Senhor, tinha que padecer. Ao contrário do que eles esperavam, o Rei glorioso, esse Rei teria que padecer antes de ir para a glória.
antes de receber consigo mesmo toda a glória. E eles estavam surpresos também por causa desse relato. Isso não deveria surpreender eles, de fato. E Jesus corrige eles, começando a falar por Moisés e todos os profetas, explicando a respeito desse propósito nas Escrituras. Isso aqui é maravilhoso. Deus é soberano em cumprir todos os seus propósitos. As Escrituras são claras e fiéis a respeito de Jesus e toda a sua obra. E aqui, nesse relato, está claramente mostrando que Jesus está evidenciado, a obra de Cristo na cruz, a redenção, está evidenciada em todas as Escrituras. E aí Jesus o exorta e passa todo aquele caminho. Provavelmente essa conversa se deu no começo. Então, mais ou menos aí uns 8, 9 quilômetros, andou Jesus explicando todas as Escrituras. Verso 28 diz assim: quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Então Jesus queria ir adiante, não queria estar mais com aqueles discípulos. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque já é tarde e o dia já está chegando ao fim. Então entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou, e depois partiu o pão e deu a eles. Nessa altura, eles já tinham andado esses 10 quilômetros. Já estavam bem próximo da aldeia. Isso aí foi umas 5 horas de viagem. Então, estava anoitecendo e era muito comum convidar peregrinos para suas casas naquela época, justamente porque era muito perigoso viajar à noite. Então, Jesus aceita e acontece um evento maravilhoso. Quando Jesus entra na casa deles e parte o pão, ele está tomando o posto de anfitrião. Não era ele que era responsável por servir o pão ou a comida. Eram os discípulos. Afinal de contas, os discípulos que estavam convidando Jesus para ir na casa. E esse evento é muito interessante, porque Jesus faz o mesmo ato que ele sempre fez com os discípulos. Tomar o posto como anfitrião, partir o pão e servir. E traz consigo o simbolismo desse corpo, do corpo de Jesus despedaçado e do seu anúncio da morte e da ressurreição. E aí veja, verso 31. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas Jesus, ele desapareceu da presença deles. E depois disso, os olhos deles se abrem. E eles reconhecem Jesus. Ao partir o pão, eles reconhecem Jesus. E veja, soberanamente os olhos deles estavam impedidos de reconhecer Jesus em todo o caminho. E agora, os olhos deles se abriram. Eles viram que aquela pessoa que estava por todo o caminho era Jesus. E precisava ser assim. Todos os detalhes aqui são importantes. Deus os impediu de ver Jesus. Houve uma necessidade da exposição, porque eles estavam cegos pelo seu próprio entendimento de que Jesus era só um profeta, de que Jesus tinha morrido e que não havia mais nenhuma esperança. A única possibilidade deles era voltar para a vida comum. Havia necessidade da exposição das Escrituras e do partir do pão para que os olhos deles fossem abertos. Para reconhecer que Jesus não estava mais morto e que aquele relato que eles ficaram surpresos e meio confusos daquelas mulheres que viram Jesus e do anjo anunciando que ele vive, era verdade. Isso realmente tinha acontecido. Jesus estava ressurreto.
E aí Jesus desaparece. Perceba aqui que ele não desapareceu como uma fumaça, tá? Ou como um espectro, ou algo assim. Jesus, com seu corpo ressurreto, ele tinha um aspecto completo e sobrenatural, e por isso repentinamente saiu do meio deles. O verso 32, e disseram uns aos outros, não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava no caminho? Quando nos explicava as Escrituras? Essa parte do relato, ela é fantástica. Veja que obra incrível que acontece aqui no coração desses discípulos. Esse ardor, que em grego é kaio, significa realmente colocar fogo, consumir, iluminar. Agora, muitos têm usado esse versículo, esses relatos aqui dos discípulos no caminho de Emaús, para justificar experiências sobrenaturais, emocionais, que não são explicadas, gritos, línguas e muitas coisas. Mas a razão de arder o coração deles não foi ver anjos. Veja que eles não ficaram impactados porque um anjo falou que ele vive. O que eles ficaram impactados era com a exposição da palavra. A razão foi a explicação da palavra, foi a exposição da palavra. O que alguns reformadores e puritanos chamavam de afeições religiosas ou práticas de piedade. E aí muitos podem nos julgar, muitos podem nos cancelar hoje, mas nós não buscamos ter esse coração queimando por causa dessas experiências. O fato é que nós buscamos a palavra e ela é suficiente. Sola Escritura. É a palavra que faz o nosso coração queimar, e não as músicas, fumaças e qualquer outra coisa emocional que pode tentar, ou podem tentar mover o seu coração. Isso aqui não é um apelo para o emocionalismo ou experiências, é um apelo para voltar às Escrituras, é um apelo à explicação e à exposição das Escrituras. Entender que só a palavra é suficiente. E somente ela pode acender o nosso coração e mudar a nossa vida. Veja que o salmista diz aqui, em Salmos 39, do 1 a 4, eu disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos, para não pecar com a língua. Porei a mordaça à minha boca, enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Emudeci em silêncio e calei a respeito do bem. E a minha dor se agravou. O coração me ardia no peito. Olha a mesma coisa que os discípulos vivenciaram. Enquanto eu meditava, um fogo se acendeu dentro de mim. Então eu disse em voz alta, Senhor, dá-me conhecer o meu fim, a qual é a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Porque esse fogo que expõe as nossas fragilidades mediante a palavra de Deus. Assim aconteceu com esses discípulos. A fragilidade, o medo dele, as inseguranças, os questionamentos que eles tinham, de que Jesus morreu, de que, bem, nós podemos voltar para a nossa vida comum, porque afinal de contas ele não vai redimir Israel. É queimado por esse fogo. E a convicção de que Jesus ressuscitou aparece e acende em nossos corações, assim como aconteceu com esses discípulos. E verso 33. Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam, de fato, o Senhor ressuscitou, já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Veja que eles relatam que eles tinham reconhecido o Senhor no partir do pão.
E é interessante que, assim, na mesma hora que isso acontece, eles já se levantam e voltam. Eles caminharam esses 10 quilômetros, foram até próximo da aldeia de Emaús, deram a casa para que Jesus repousasse, mas quando eles entendem que Jesus ressuscitou, que ele era realmente o Senhor, eles voltam imediatamente. Independente se estava escuro, se era perigoso o caminho, a palavra aqui fala que eles voltaram imediatamente. Eles não esperaram o amanhecer do outro dia, eles não esperaram algumas horas. Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. E é o que realmente que confirma, que o que já deu a entender, é que eles estavam tentando voltar para suas vidas comuns, fugindo. Mas quando eles entenderam que Jesus ressuscitou, eles na mesma hora voltaram a se reunir com os outros discípulos. Isso é muito interessante. E o testemunho que eles deram para os outros é que eles viram o Senhor e reconheceram o Senhor no partir do pão. Eu quero terminar com algumas aplicações aqui desse texto e me direcionar para aqueles que ainda não reconhecem Jesus. Que a vida pode ser assim. Ir na direção contrária, pecar contra o Senhor, desacreditar que Ele é o Salvador. Ou que o que foi prometido não aconteceu e que Jesus morreu. Para você, a palavra foi exposta e ela é exposta de domingo a domingo. Então não endureça o seu coração, se arrependa dos pecados, creia que Jesus morreu e ressuscitou. Creia no Evangelho, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Assim como esses discípulos foram abertos os olhos deles pela exposição da palavra de Jesus, olhos de pessoas podem ser abertos. E esse é um dos maiores milagres. Para aqueles que já reconheceram a Jesus no caminho, essa é uma grande lição. Entender que nossos olhos estavam fechados. O caminho da nossa peregrinação, os nossos olhos estavam fechados. Nós andávamos como pecadores, sem esperança, fugindo de Deus. Aliás, nós éramos inimigos de Deus. Tentando viver uma vida comum, tentando agradar a nós mesmos. Mas também a palavra de Jesus nos foi exposta. Tocou o nosso coração. E o maior dos milagres aconteceu, que é a regeneração. Nós fomos transformados por esse poder salvador do Cristo ressurreto. Para aqueles que andam em frieza, chamada frieza espiritual, não há nada que você possa fazer, não há nada que as suas obras possam fazer para que você se aproxime de Deus, somente pelo Espírito Santo. Então você não deve buscar em experiências sensoriais ou qualquer outra coisa para vivificar a sua espiritualidade. Porque a verdadeira espiritualidade consiste em crer na palavra de Deus, na palavra somente. Entender que quando a palavra é exposta, ela revela o nosso coração, ela deve sim queimar o nosso coração. Como eu disse, você pode até ser cancelado por pensar sobre isso. Mas se mantenha firme, porque a palavra é viva, verdadeira, e só há como viver uma verdadeira espiritualidade através da palavra de Deus. E que nos dias de frieza, nos dias que nós estivermos desanimados, é a palavra que vai nos sustentar nesse caminho, nessa peregrinação. Somente a palavra de Deus
pode queimar do nosso coração também todas as obras más e plantar em nós fé, graça, vida e vivificar o nosso coração. Então essas são as lições que nós podemos entender e aprender da palavra de Deus nesse texto. Eu gostaria que você curvasse novamente a sua cabeça. Senhor, foi exposta a tua palavra, Senhor. Assim como esses discípulos no caminho de Emaús, que eles estavam, Senhor, voltando para suas vidas comuns, ou até fugindo, mas que o Senhor apareceu no meio do caminho, mesmo eles sendo impedidos de te ver temporariamente. Eles ouviram a tua palavra novamente, assim como eles já tinham ouvido. Depois reconheceram Jesus, os olhos deles foram abertos. Senhor, eu louvo o Senhor pela tua palavra e peço que isso ocorra no nosso coração também, no coração de cada um aqui, Senhor. Que possamos ver Jesus, mesmo em meio a adversidades ou mesmo em meio a nossa desmotivação ou desapontamentos, porque a tua palavra é luz, é vida, e ela vivifica o nosso coração, Senhor. Te louvamos, Senhor, e te agradecemos, Pai, pela tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos ficar de pé, vamos louvar o Senhor mais uma vez.